amigos e amigas de Ideal Espírita. Acho que eu preciso de uma água. É muita emoção, né? Eu queria agradecer a todos, na pessoa do nosso caro amigo, presidente da Federação Espírita da Paraíba, Marco Lima, esse irmão que tem emprestado à Federação o seu espírito artístico, amoroso, ensinando-nos afabilidade, doçura, beleza, sensibilidade na realização de um evento tão importante quanto esse. Gostaria de agradecer aos nossos amigos e amigas que nos acompanham pela Rádio Web Fraternidade, pela internet, pelo Facebook, principalmente pela Rádio Web, que hoje está sendo coordenada por um aniversariante de Goiás, nosso querido Renner. Meus parabéns, meu irmão. Um beijo. Queria parabenizar, fiquei profundamente emocionado e já sentindo que a minha aposentadoria se aproxima, em virtude da fala da nossa querida representante da juventude. Que bom que os jovens já estão aí com essa força e com essa fidelidade ao Consolador prometido. Portanto, do ponto mais oriental das Américas, nasce, nos primeiros dias de janeiro, dos altiplanos da espiritualidade superior, uma luz, a luz do Consolador prometido, que inaugura no Brasil e no mundo a sequência de eventos espíritas, cuja missão é esclarecer e consolar os corações que estão na labuta da encarnação, entre provas e expiações, na busca do aprimoramento espiritual, na busca da recomposição dos seus destinos, na busca do aprimoramento e da corrigenda. 7º Congresso Espírita da Paraíba, que abre então os eventos espíritas da Pátria do Evangelho. Muito obrigado por fazer parte. E por fim, considerando que o tema do congresso é a grandeza da vida, eu não poderia deixar de agradecer nesse momento 2 pessoas sem as quais eu não teria recebido a dádiva mais preciosa que um espírito recebe, a bênção da encarnação, a dádiva da vida. Então eu quero agradecer nesse momento. Um deles está presente, meu pai, Haroldo Mariano Dias. E a minha mãe, Nilza Dutra. Os 2 me deram a maior fortuna que eu podia receber, que é a bênção da presente encarnação. Diz Emmanuel no prefácio do livro No Mundo Maior, intitulado Na Jornada Evolutiva:
dos 4 cantos da terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, menores, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre, se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. E, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros. Quando, perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, fiavam, sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória. E, se filiados a escolas religiosas, raros, excetuados, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversa? Com essa reflexão, o benfeitor Emmanuel nos lembra que diariamente milhares e milhares de criaturas em todos os quadrantes do planeta retornam à pátria espiritual, repletos de experiências e movimentações, mas muitas vezes, na sua maioria, míseros, pobres de luz espiritual, incapacitados sequer de perceberem que adentraram na vida verdadeira, que estão banhados pela luz do mundo espiritual, esquecidos da filiação divina, esquecidos da infinita sabedoria e do infinito amor, vagam e perambulam pelo mundo espiritual, qual se fossem mendigos, incapazes de reconhecer os tesouros do tempo depositados de igual modo nas mãos de cada um de nós. É por esta razão que Emmanuel, no prefácio do livro Vinha de Luz, irá dizer: o Evangelho
é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Sol da imortalidade. Pensarmos evangelho e vida é, por um momento que seja, por apenas um momento, fazer o esforço da transcendência. Tão logo ingressamos no mundo espiritual, pelas portas escuras da morte, percebemos que não importa se você é chinês, não importa se você é da Coreia do Norte, não importa se você mora ou nasceu na América do Norte, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, no Japão, na Malásia, todo o seu patrimônio cultural e humano fica. Porque a dor de deixar os entes queridos e partir pelas portas da morte é a mesma, não importa a sua língua, não importa a sua nacionalidade. Perder uma mãe, perder um pai, perder um filho ou uma filha, é a mesma dor, seja você um habitante do Havaí ou um habitante da Coreia do Sul. Passar por uma doença grave que o conduzirá à morte é tão desafiador para o árabe quanto para o judeu, para o muçulmano e para o espírita. E diante dessa experiência que todos nós viveremos, como nos diz Emmanuel, quando a mão niveladora da morte nos alcançar, perceberemos, ante a grandeza do infinito, que não importa a palavra que você articule, se é Alá, se é Adonai, se é Deus, se é Jeová, não importa a sua língua, a sua cultura, suas crenças, seus dogmas, a cidade que você nasceu, a comida que você comeu, a roupa que você vestiu, os hábitos que você ostentou durante a sua encarnação. Há uma infinita sabedoria e um amor supremo regendo a criação inteira. E para mostrar ao mundo que o amor e a sabedoria ilimitados regem a vida, um dia, raiou o sol da imortalidade na terra. Desceu ao orbe o Espírito que já concretizou todas as nossas aspirações. Todo aquele que está na jornada evolutiva anseia pelo bem, anseia pelo amor. Qual de nós não deseja paz? Qual de nós não anseia por saúde psíquica, por saúde emocional, espiritual e física? Qual de nós não deseja ser acolhido, ser compreendido, ser amado? Qual de nós não busca
a verdade, a beleza, a bondade. Pois esse Espírito já concretizou todo esse patrimônio de sabedoria e amor na sua própria alma. Como diria o codificador Allan Kardec, para aqueles que labutam na terra, Ele é o máximo da perfeição que podemos almejar neste mundo. Portanto, não gostaríamos de falar do Evangelho como um livro. Não viemos aqui retratar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, de João, de Marcos, nem mesmo os apócrifos. Porque os evangelhos, enquanto escritos, são apenas biografias. O evangelho, na verdade, é um ser. Porque seria muito estranho, Deus fazer algo que vou descrever agora. Experimente escrever em 2 linhas a emoção mais sublime e a mais dolorosa que você já viveu na presente encarnação. Nem Merlano Maia, nem ele seria capaz. Chega uma hora na experiência do espírito imortal em que as palavras são insuficientes. Tem hora na vida que usar palavras atrapalha. Atrapalha. Muitas vezes, um simples olhar, um gesto pequenino, diz mais que uma palestra de abertura. Seria então estranho que a inteligência suprema da vida não dispusesse de recurso superior a um rolo de manuscrito. Acaso Deus necessitaria, em sentido absoluto, de um pedaço de folha de papel para dizer algo aos seus filhos? Não obstante, todas as tradições religiosas do planeta idolatram livros sagrados. Esquecidos de que a letra mata, mas o espírito dá vida. O Evangelho não é um rolo de pergaminho enterrado em um vaso. O Evangelho é a própria pessoa do Cristo. Ele é a mensagem. Ele é tudo que Deus tem a nos dizer por hora. Sua vida, suas atitudes, a maneira como acolhia as pessoas, a maneira como conduzia situações intricadas e difíceis, a maneira como respondeu a dúvidas, a maneira como se esquivou de ciladas da maldade, do cinismo, o modo como recebeu e aliviou profundas dores do corpo e da alma, retratam o que Deus tem a nos dizer.
É por esta razão que no Livro dos Espíritos encontraremos a luminosa expressão de que Jesus é a mais pura expressão da lei divina. Porque não é uma expressão de fala. O mundo antigo conhecia ilustres oradores. Atenas era reconhecida no mundo inteiro por aqueles que subiam ao púlpito, treinados na arte da oratória, faziam rir e chorar, encantavam, embelezavam, porque palavra também é arte. E quem a maneja é também artista. Não obstante, esses ilustres oradores viviam verdadeiros tormentos nas suas vidas privadas. Sofriam imensamente por enfrentarem dificuldades no relacionamento cotidiano. Alguns deles, não obstante o brilhantismo do raciocínio e a perícia com que manejavam o verbo, suicidaram-se. Atormentados e acabrunhados, fugindo das dores que purificariam suas almas. É por isso que Jesus preferiu afastar-se dos locais tradicionais dos discursos. Vamos encontrá-lo às margens do Tiberíades. Vamos encontrá-lo na casa de Simão Pedro. Vamos encontrá-lo nas praças públicas. Vamos encontrar o sublime discurso de Jesus perante Pilatos, quando o governador espiritual do planeta se encontra com o governador da Judéia. E o discurso mais belo do Evangelho, Jesus fica em silêncio. Porque verdade não é tanto o que você fala. Verdade não é tanto o que você escreve. Verdade, a verdadeira, a arretada mesmo, é a que você vive. A verdade é aquela que nós podemos ler da hora que você acorda, da maneira como você pega a xícara para tomar café. Assim, Emmanuel irá escrever no livro Levantar e Seguir: raiou a luz. Comentando o versículo 16 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus: o povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. E comenta Emmanuel, referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz, que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados na treva e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Essa imagem é uma imagem, fornece uma ideia geral
da interpenetração de planos em todos os centros da vida humana. Interpenetração de planos. Em qualquer lugar que estejamos, haverá sempre uma luz, sempre um ignorante e sempre alguém em resgate. Nunca haverá alguém espiando e sofrendo sozinho ou alguém ignorante sozinho. Ao lado da ignorância estará sempre a sabedoria. Ao lado do resgate, aquele que já se libertou. Ao lado da treva, sempre haverá a luz. Porque a lei divina é de amor. E determina o amor, que todos os planos da criação se interpenetrem. Interpenetrem. Porque se nós encarnados ensaiamos os primeiros passos do acolhimento e da inclusão, como presenciamos aqui agora, com a tradução dessa palestra, para os nossos irmãos que perderam momentaneamente a faculdade de ouvir, e nos sentimos felizes por abraçar a inclusão, que dirá os espíritos puros, que já vivem na plenitude do amor. Não há esferas iluminadas isoladas, como se fossem ilhas, paraísos de amor e de ventura. Todos os planos da criação se interpenetram. É a lei do amor. É assim que ao lado do criminoso há sempre uma mãe amorosa. Certa vez perguntaram a Chico Xavier: Chico, deve ter muito obsessor nos presídios. E ele disse assim: não, tem muito, mas tem mais é mãe, porque o que os obsessores tinham que fazer já fizeram. Nesse aspecto da interpenetração, na superfície do mundo desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite da ignorância e esforçam-se os espíritos caídos nos resvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção. Uma das coisas que os amigos espirituais mais acham graça é do nosso medo da morte. E é curioso, porque nós vamos falar de Evangelho e vida no 7º Congresso Paraibano. E invariavelmente, nas nossas abordagens, nós falamos de vida física. E os desencarnados? Acreditamos que o Evangelho se restringe a um código de conduta para seres que têm corpo físico. E os espíritos que aqui estão riem gostosamente, porque sabem que todos aqui no auditório vão morrer. Eu não queria dar essa notícia, é o primeiro congresso, abrindo o ano. Eu sei, é assim, bom, mas é importante. Mas, por outro lado, os que estão aqui, na sua grande maioria, vão encarnar. Então, cá estamos nós, morrendo de medo de desencarnar, e alguns aqui morrendo de medo de encarnar. A vida não cessa, e a morte é o jogo escuro das ilusões. André Luiz,
a vida não cessa. Não cessa. É assim que o Evangelho, no seu aspecto de consolador, e o Espiritismo, representando o Consolador prometido, é uma mensagem do mundo espiritual para os aflitos da terra. Evangelho e vida é consolação. Consolação. Só entende isso quem já sofreu muito. Quem já verteu lágrimas. A luz da doutrina espírita é a luz do Consolador prometido aos espíritos que estão nas trevas da ignorância ou nas trevas do resgate doloroso. É por isso que Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo intitulado Examina a própria aflição. Examina a própria aflição. Por que dizemos isso? Porque o suicídio tem se multiplicado numa escala assombrosa. As universidades brasileiras estão assistindo semanalmente, a muitos jovens tirando a própria vida. Não há idade, não há classe social, não há nível cultural, educativo. Pessoas pobres e pessoas ricas. Pessoas cultas e incultas estão se matando. E quase sempre, exceção feita daqueles casos em que há uma raiz de uma doença física e psíquica que precisa ser tratada com todo cuidado por profissionais experientes e habilitados, a maioria tira a própria vida, alegando um fardo muito pesado. Uma soma insuportável de aflições. E nesse congresso que inaugura o ano para falar da grandeza da vida, e o tema Evangelho e Vida, não poderíamos passar ao largo das aflições. É por isso que diz Emmanuel, examina a própria aflição. Para um pouco. Pensa agora nas aflições que invadem seu coração ou o coração dos seus seres amados. Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Muitos acreditam que o Espiritismo tira a dor. Não tira. Não tira. O Espiritismo tira o desespero. A dor permanece. Porque a dor é instrumento. A dor, quando não causada pela ignorância e pela maldade, ignorância propositada, é instrumento de aperfeiçoamento espiritual. A dor permanece. Perder um ente amado dói e continua a doer até o dia do reencontro. O Consolador prometido
não retira a cruz dos ombros. Ele nos fortalece o suficiente para carregá-la. Nos livra do desespero, da tempestade emotiva arrasadora que nos faz paralisar a marcha. Paralisar a marcha. O que nos faz lembrar o Chico, que dizia: eu me sinto como um verme rastejando. E quando você começa a ficar com dó dele, ele completa: mas para frente, sempre para frente. Rastejando para frente. Porque o que tem de gente rastejando para trás. Ou quando disseram a ele: Chico, você vai cair. Ele diz: eu nunca vou cair. Eu não vou cair nessa existência. Vai cair, Chico, vai cair. Não vou. Vai cair, não vou. Mas por que você não vai cair? Porque eu nem me levantei ainda. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Tipos e nomes especiais. Então, anota aí. Tem um bloquinho veio na pasta o bloquinho com a caneta? Então, anota aí. Vamos ver se a sua é uma dessas. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. E o ególatra, aquele que quer tudo para si, sofre demais. Por quê? Porque ele está sempre em luta para pegar primeiro ou para tirar de alguém. Esse é o ególatra. Então, ele sofre demais. Porque se ele sobe aqui, tem 5 cadeiras, 6 pessoas, já começa a dar aquela ânsia nele, aquele mal-estar. Ele falou: tem que pegar uma cadeira para mim. Eu tenho que pegar uma cadeira. E aí ele já não está ouvindo mais a música. A prece inicial ele já não percebe. Porque ele precisa de uma cadeira. É um sofrimento. Você viver sempre precisando pegar primeiro, ou sempre necessitando tomar de alguém, é um sofrimento muito grande, é uma aflição. A aflição do vício chama-se delinquência. Que o vício ele começa simples, ele se insinua, daqui a pouco, em nome do vício, você perde a sua humanidade. A aflição da agressividade chama-se cólera. Cólera. Seu coração bate acelerado, você fica com a boca amarga, aquilo lhe dá um mal-estar, e se a agressividade se torna um hábito, o estado de cólera torna-se o estado natural da sua personalidade. É uma aflição. A aflição do crime chama-se remorso. Ele pode tardar, mas ele nunca falha. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Intolerância. E você pode pensar que não é uma aflição, mas o intolerante não consegue conviver por conta do fanatismo. Ele abriu mão das pessoas para ficar com as ideias. Acontece que você não toma café da manhã com ideias. Não é a ideia que vem e faz um carinho, um chamego, um xodó.
Quem faz xodó são pessoas. Eu perguntei a um amigo psiquiatra, meu psiquiatra, amigo, ele é vizinho, Roberto Lúcio, Associação Médico Espírita de Belo Horizonte, um abraço aí para as AMES. E ele disse assim: eu nunca vi um internado aqui no hospital psiquiátrico que teve um surto porque não conseguiu resolver um problema de filosofia ou uma equação matemática. A pessoa, ele surtou, deram uma equação de segundo grau, ele não conseguiu resolver e fazer o gráfico, surtou. Não, a gente surta ou suicida, por quê? Porque a namorada, o namorado, a esposa, o esposo abandonou, porque perdeu um emprego, porque ficou doente, porque não consegue se relacionar com os pais ou com os irmãos, porque não foi aceito no trabalho. As relações adoecem. Por isso o fanático sofre, porque ele optou por ideais e os colocou acima das pessoas. É a grande lição do Evangelho. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mesmo as leis divinas que regem o universo foram feitas para as criaturas de Deus. Não o contrário. Nós não fomos criados para as leis divinas. As leis divinas foram estatuídas para nós. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. Chama-se despeito. E a inveja é uma coisa terrível. Chega no Natal, você ganhou 5 presentes, mas você fica com inveja daquele que ganhou 1. Porque a inveja não se contenta nunca, porque ela quer sempre o que é do outro. A aflição da leviandade chama-se insensatez, a aflição da indisciplina chama-se desordem. Olha, a desordem é uma aflição. É uma aflição. Se você não tiver disciplina, você perde amanhã procurando a chave do carro. A aflição da brutalidade chama-se violência. Violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Olha, rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. E é curioso porque há um aspecto filosófico nessa fala de Emmanuel. Se você diz, eu estou desanimado, eu estou muito desanimado. E eu tenho refletido sobre isso a partir dessa frase do Emmanuel. O desânimo vem um pouco, não sempre, não totalmente, é claro, da indiferença. Indiferença. Há alguma coisa que você não está percebendo. Você está tão focado em algo, que você não está percebendo o resto. E como hoje nós vivemos uma sociedade de desatentos, a desatenção é uma marca da nossa sociedade atual. É tanto que se encontram 10 pessoas, todas falam, ninguém escuta. A gente não presta mais atenção. E essa indiferença produz desânimo. Porque está acontecendo 100 coisas ao seu redor. Você não vê nenhuma delas, porque está focado na única coisa, aquela que não está acontecendo. É curioso isso.
A aflição da inutilidade chama-se queixa. Aquela pessoa, isso me lembra a trova de Cornélio Pires, psicografada por Chico Xavier. Bela inscrição de lembrança na campa de João de Souza. Afinal, descansa quem nunca fez outra coisa. A aflição do ciúme chama-se desespero. Desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Olha que interessante. Intemperança é o afoito. É o afoito. Impaciente. Então, a intemperança, ela gera o quê? É o elefante prestativo. O elefante prestativo é o seguinte: ele quer colher uma rosa para você, então ele pisa no jardim inteiro e traz a rosa. Não é? É impaciência. Porque é preciso o momento de agir. Por isso Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, nem toda movimentação é trabalho. Pode ser também desorientação. O umbral está cheio de gente indo e vindo, fazendo um tanto de coisa. E os espíritos definem trabalho como toda ocupação útil. Útil. A aflição da sovinice chama-se miséria. Não é curioso isso? O sovina vive como um mendigo. Está guardando para os herdeiros. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Pronto. É só fazer a lista. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Vou ler de novo. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Eu adoro super-herói. Mas quando você pensa no Homem de Ferro, no Super-Homem, e aí você pensa numa mãe com trigêmeos, na idade de 1 ano e meio, de noite, antes de vir para o congresso hoje, ela trocando fralda, dando mamadeira, ainda tendo que tomar banho, se arrumar e fazer escova. Você realmente acha que o Batman suportaria isso? O Super-Homem? Realmente acredita? Então, olha o que diz Emmanuel: os anônimos heróis da luta cotidiana. Portanto, quando falamos em evangelho e vida, e possivelmente eu fale agora para alguém que está aqui pensando em suicidar-se. Então, por favor, me escuta um pouco.
a vida com as aflições menores só quer de nós resistência, resiliência. Aguarda, espera um pouco. Talvez, na ânsia de fugir das aflições menores, você encontre verdadeiras e gigantescas aflições. Gigantescas aflições. Suporta. Suporta. Nós precisamos de resistência moral. E isso também é um treino. Só a luta cotidiana te tornará forte o suficiente para conduzir a luz divina. Há uma frase de Jesus a Saulo não, Jesus está conversando com Ananias, pedindo a Ananias que vá acudir Saulo, que estava cego. Durante muitos anos, eu lutei com essa frase. Porque Jesus diz assim para Ananias: Ananias, vá até Saulo e abre-lhe os olhos. Até aí, né? Saulo estava vindo, ia perseguir, matar o Ananias. Jesus está mandando a vítima ir ao encontro do agressor. Mas eles tinham uma intimidade grande. Ananias percebeu que alguma coisa devia ter ali. Mas aí Jesus complementa a frase: e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Essa frase precisa ser colocada num contexto. Num contexto. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E você fala: meu Deus, mas isso é amor ao sofrimento. Isso é sadismo de Jesus. Não é? Há até um quadro aí de humor que coloca Jesus, tem um conselho, Deus está criando as coisas, né? E aí eles fazem uma ironia. Já viram isso? Aí tem um anjo que fala assim: então vamos criar uma montanha, vai ter um gelo em cima, bonito, vai chamar Alpe. Aí vem Jesus e fala assim: vamos criar esse bichinho aqui que é o pernilongo. Né? E eles vão fazendo uma piada que tudo que Jesus sugere é só coisa de dor, de sofrimento. Porque há isso no imaginário popular, de que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de exaltação à dor. Exaltação à dor. É como se nós subíssemos aqui para um discurso assim: meus amigos, nesse dia ensolarado de janeiro, vamos sofrer, gente. Como se esse fosse o discurso do Evangelho. Não. Por que esse não é o discurso do Evangelho? Porque a dor não é fim, a dor é meio. A dor não é o destino, ela é caminho. Jesus não está pedindo para você ficar no caminho, está pedindo para você trilhá-lo. Então, qual a finalidade? A finalidade é resiliência espiritual. Então, vamos examinar. Jesus precisava de um missionário para divulgar o Evangelho para o mundo inteiro. Escolhe Saulo, 35 anos. Estudou nas melhores escolas.
O pai e a mãe, 35 anos, já trabalhava no Sinédrio, ia suceder Gamaliel e recebia uma mesada do pai. Está lá no Paulo Estevam. Paulo recebia uma mesada. O pai mandava um dinheirinho, então tinha o salário, o dinheiro que o pai mandava. Então Jesus olha e diz assim, não, vão ter que fortalecer o rapaz, né? Vão ter que fortalecer. Tanto que a gente percebe qual a primeira aflição de Saulo, que agora virou Paulo. A primeira aflição de Paulo. A primeira aflição de Paulo ele procura Gamaliel e fala assim, meu mestre, meu orientador, eu não tenho mais salário. E possivelmente, quando meu pai souber que eu virei cristão, eu perco a minha mesada. Estava aflito. E aí o Gamaliel disse para ele assim, mas você aprendeu alguma habilidade manual? Aprendi. Aprendi a tecelagem. Então, está resolvido. Você vai ser tecelão. Hã? Ele olhou para aquelas mãos finas, acostumadas com pergaminhos. O tecelão. Busca o pai, vive aquela experiência, o pai rompe, a mãe havia desencarnado. Começa um processo de resiliência espiritual. Resiliência espiritual. E ele vai para o deserto. 3 anos, e aquele homem vem agora forte. Procura Simão Pedro. Simão fala, você não está pronto ainda, volta para Tarso. E ele fica mais 3 anos. São 6 anos apagados, aparentemente. Sem divulgar o Evangelho, apagados. Apenas treinando ser tecelão e meditando no Evangelho. E até que Barnabé, a pedido de Simão Pedro, busca em Tarso e o leva para Antioquia. E aí surge o apóstolo. Dali, mais de 30 anos se passam. Entre testes de resistência e resiliência. E nós vamos encontrar o Paulo ancião, que é levado pelos soldados que iriam cortar a sua cabeça. E o soldado que vai cortar começa a tremer. E ele fala, por que você está tremendo? Cumpre o teu dever. Esse era o mesmo que procurou Gamaliel, aflito, porque perdeu o emprego? Era o mesmo espírito? Ou agora era um espírito robusto, resistente? Por isso diz o benfeitor, os corações unidos ao sumo bem, contudo sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular. Receber e acumular. Não basta receber as bênçãos divinas, é preciso retê-las no espírito. Então, receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra. Mas para isso, para isso é preciso adquirir uma virtude. Uma virtude. A vida, para manifestar a sua grandeza em nós, pede uma virtude. Por isso Emmanuel, nessa mensagem, foi publicada na Revista Reformador de junho de 1959, chamada Humildade de Espírito. Olha o que diz Emmanuel.
A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. A humildade é o ingrediente indefinível. Não tem como definir a humildade. Indefinível e oculto, porque é a humildade. Indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Por quê? Porque nós, espíritos imortais que aqui estamos, reencarnamos para diminuir a nossa ignorância. Ignorância do verbo ignorar. Ignorar no sentido de não ter a habilidade de, não conhecer, não dominar-se. Esse é o sentido amplo da ignorância. E encarnamos também para recomposição de destino. Recompor o destino. Os nós, as tramas de maldade e crime, tramas perpetradas com nossas mãos. Nós nascemos para que possamos, no trabalho, no amor, desatar os nós, recompor destino. Porque recompondo, você reassume o curso. Reassume o curso. Então, vamos dar uma ideia disso. O pai de André Luiz nasce na terra e se casa com a mãe de André Luiz. Claro, né? Que todo mundo sabe. Depois da desencarnação, ela vai para uma esfera superior ao nosso lar. Ou seja, a mulher era iluminada. Ele vem com ela, recebe um filho talentoso, é o André Luiz. Final da encarnação, nós vamos encontrar André Luiz no umbral. O pai no umbral um pouquinho mais, porque o umbral tem uma categoria, tem, por exemplo, a região do Alphaville, que é uma região de condomínios no umbral, assim, mais ajeitadinha, que é já na fronteira com as colônias, né? E tem aquela região mais carente, não tem saneamento básico, nem escolas, né? Não tem pavimentação, é uma região mais carente, está ainda em processo de urbanização, essas faixas do umbral. Ele estava nessas faixas mais carentes, com as duas amantes. E a mãe de André Luiz apavorado, porque ele já havia reconquistado a sua autonomia espiritual. Reconquistado a sua autonomia espiritual. O que significa isso? Se nós meditarmos filosoficamente na lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito, ou o resgate doloroso, a expiação, ela é um mecanismo de
restrição de liberdade. Por exemplo, a pessoa nasce numa situação física de extrema carência. Então, eu me recordo em Belo Horizonte, quando eu era jovem, nós tínhamos uma atividade que eram aquelas crianças com paralisia cerebral. Então, a gente visitava, ia lá, a mocidade, cantava. E aquilo chocava muito a gente que era jovem. Porque algumas crianças, elas mal não tinham nenhum movimento. Nenhum movimento, né? Aliás, aproveitando aqui para pedir a generosidade de todos para o projeto da nossa amiga aqui da Paraíba, Adriana, está num trabalho lindo aí com as crianças vítimas de microcefalia do vírus Zika. Precisamos apoiar essa causa. Então nós íamos lá e ficávamos muito sensibilizados com aquilo. E alguns amigos que iam ao Chico, com muita frequência, eram amigos do Chico, Dona Neném Luoto, Martins Peralva, Manuel Alves, perguntaram ao Chico o que era aquilo. E o Chico disse assim: olha, na sua maioria, não todos os casos, evidentemente, são grandes inteligências que se perverteram, algumas inclusive recém-egressas do nazismo. Utilizaram as suas inteligências para causar dor, sofrimento e amargura no semelhante. E agora vem nessa situação por dois motivos. Primeiro, para serem protegidas dos seus inimigos espirituais. Segundo, para um tempo de reflexão espiritual e retomada. Agora, imagine você encarnado num corpo com paralisia total. É restrição da sua liberdade. Então, quando nós dizemos em resgate espiritual, nós estamos dizendo em retomar a autonomia. Mas retomar a autonomia para voltar a errar? Retomar a autonomia para voltar a perdê-la? É nesse sentido, então, que o Espiritismo fala de Evangelho. Fala de Evangelho como roteiro de liberdade espiritual. O Evangelho, à luz do Espiritismo, é um convite, é um processo educativo para que saibamos escolher. Escolher. Então, voltando ao pai de André Luiz, ele preocupado, falou: mãe, o que nós vamos fazer? Não se preocupe, meu filho, já estou programando a minha volta ao mundo corpóreo. Mãe, mas como será isso? Bom, eu vou casar novamente com seu pai. Vamos ver aí o que é o casamento, né? E uma bênção, gente. Vou receber seu pai. Mãe, e as duas amantes dele serão minhas filhas e filhas dele. Então é bonito isso, porque nós falamos em resgate espiritual no meio espírita, e a pessoa pensa assim: bala perdida no Rio de Janeiro. Tem também. Um crime violento, mas ninguém pensa no resgate espiritual como um pai que recebeu como filha as duas amantes. Aí você pensa assim: o que o pai de André Luiz causou nessas moças? Lá ela fala. Ele foi responsável por criar nelas um conjunto de hábitos viciosos. Imaginem quando essas duas moças chegarem na adolescência e aflorar todo aquele patrimônio psicológico de vício. Esse pai vai ficar
todo mundo já sabe como é que ele vai ficar. Não é? Primeiro que vai ser um ciúme dessas filhas, não é? Você imagina no dia do casamento dessas meninas, ele vai estar numa angústia, procurando centro para tomar passe, orientação espiritual, por causa do apego. Então, toda essa encarnação do pai de André Luiz, conquanto em qualquer circunstância nós estamos em aprendizado e em evolução espiritual, sem sombra de dúvida, mesmo aqueles que estacionam estão aprendendo, porque saturar-se do mal também é progredir. Mas é mais lento. Então toda essa encarnação ficará uma encarnação em que ele está recuperando a autonomia, porque quando ele recuperar a autonomia, aí então ele terá que fazer novamente escolhas. Aí ele vai ter que vir uma terceira vida, e agora ele não tem mais débito, pelo menos atual, próximo, né? Débito próximo. E aí vão dizer para ele: olha, agora você vai poder escolher com quem você vai casar. Você vai poder constituir uma família novamente. Cuidado com as escolhas. Recomposição de destino. Muitos de nós estamos nessa situação. A vasta maioria. E isso exige foco. Foco. Porque se você perder o foco, você perde a encarnação. Perde o proveito da encarnação. Mas para isso é preciso a humildade, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Humildade para entender que não há regime de exceção nas leis divinas. Não há regime de exceção. Não existe como corromper a providência divina. Não adianta você chegar assim e falar assim: pai, eu fiz 300 palestras, fiz 50 campanhas do quilo, visitei o hospital. Será que não dá para negociar um abatimento assim? 12, não, 25, 27, não, 30%. Não existe isso. Não existe isso. Porque as leis divinas nos conduzem para a autonomia. É por isso que Jesus diz para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Dessa eu estava do seu lado. Dessa vez eu estava ao seu lado. Então a grandeza da vida que o Espiritismo nos mostra, através desse código moral universal, é que nós estamos matriculados numa vasta escola para aprendermos a escolher. Escolher o melhor. Escolher o melhor. E nesse sentido, se as dificuldades, se as dores chegaram até você, porque isso nos recorda aquele caso do Chico, que é um caso muito doloroso. Todos sabem que o Chico tinha um irmão casado com uma moça que tinha já um distúrbio, uma propensão a uma enfermidade
psiquiátrica. E eles, esse casal, o irmão do Chico e a cunhada, tiveram um filho com desses casos de paralisia cerebral. Corria a boca miúda, lá em Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, aí eu peço que vocês mantenham aqui o sigilo, não contem isso para ninguém. Corria a boca miúda que essa criança era alguém da Revolução Francesa. Alguém que utilizou inteligência, e morreram muitas pessoas por conta dessa inteligência. Então ele veio ali, naquela situação penosa, para aquele processo de proteção e soerguimento espiritual. O que acontece? O irmão do Chico desencarna. E a cunhada surta e é internada no hospital psiquiátrico em Belo Horizonte. Adivinha com quem ficou a criança? Chico Xavier, que ganhava um salário, trabalhava o dia inteiro e à noite psicografava os livros que a gente tem em mãos. E naturalmente o Chico ficou condoído. Ficou condoído. E ele estava chorando, entrou Emmanuel e falou: Chico, o que você está chorando? O senhor não sabe? Não sabe do que, Chico? A minha cunhada está internada. É por isso que você está chorando, Chico? Mas o senhor não acha uma razão suficiente? E aí Emmanuel faz a pergunta que vale 1 tonelada de luz espiritual. Chico, por que a dor Xavier é maior do que a dor Silva? Por que a dor Xavier é maior do que a dor Almeida? Eu nunca vi você chorando por a outra pessoa que estivesse no hospital, e aquele hospital nunca teve vazio. Mas agora, como a dor chegou na sua família, você está desesperando. Então, é nesse sentido da grandeza da vida que nós não somos capazes de reconhecer se não tivermos humildade. Porque sem a humildade, nós estamos sempre reclamando um tratamento VIP da providência divina. Olha, mas eu sou Dutra Dias. Mas o Dutra Dias, o Xavier, o Almeida, o Silva, o Nogueira, somos todos iguais. Todos iguais. Eu me recordo de uma conversa com um amigo lá na pizzaria do meu pai. E ele era um promotor de justiça e ele falava de um caso intricado de assassinato que ele estava apurando e tudo, e que não conseguiram resolver o problema, né? Eu falei: nossa, mas que história triste, intricada. Ele falou: meu amigo, eu tenho aprendido uma coisa: o mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Nenhum injustiçado. Isso nos leva a refletir que falar de evangelho e vida é falar de resiliência, não masoquismo. Não masoquismo. Sabe por que o evangelho de Jesus não é uma mensagem de masoquismo?
Porque Jesus deixou uma lição anti-masoquista no Evangelho. Jesus fez questão de deixar essa lição para que ninguém pregasse o masoquismo em nome do Evangelho. Ele estava no Horto das Oliveiras e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, chegou a dor? Peça. Por favor, alivia. Me ajuda. Mas tem a segunda parte. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A tua. A tua vontade. Por uma razão muito simples. Nós somos motoristas de um Fusca 67 numa estrada com neblina. Os espíritos que dirigem a nossa evolução estão num jato vendo o território inteiro. Nós estamos enxergando aqui 100 metros. 100 metros. As pessoas da sua família, você não sabe quem são. Que espíritos são esses? Você pode ter uma vaga intuição, né? Mas saber mesmo a história completa? Então, como que é a encarnação? É um ato de fé, de entrega. De entrega. Nós estamos aqui confiando na regularidade das leis divinas, na precisão das leis divinas. Então você se entrega. Como você se entrega a um cirurgião? Está aí o nosso amigo Décio, você se entrega. Sujeito de anestesia, você pede e vai para a cirurgia, você não está olhando. Você não está vendo nada, mas você está confiando. Mas confiando por quê? Porque você sabe que está nas mãos de alguém que sabe fazer o trabalho. Portanto, nós gostaríamos de encerrar essa nossa fala. E se você esquecer tudo que foi dito, tudo, eu só pediria encarecidamente que se lembre de 3 coisas. 3 coisas. Primeira, o Evangelho não é um pergaminho. O Evangelho não é um livro. Livro é biografia. O Evangelho é o próprio Jesus. Então há aqui, com todo o respeito que temos a todas as crenças, uma questão fundamental. Nós temos um Evangelho que é vivo. Ele pensa, ele sente e ele age. E ele está entre nós. É o Espírito que governa o orbe. Ele é o Evangelho. Ele é o Evangelho. Ele reúne na sua individualidade sublimada os valores que nós almejamos concretizar em nossa intimidade espiritual. Segundo, a vida está repleta
repleta de aflições. Examina as tuas, examinemos as nossas aflições. Porque algumas delas são simples caprichos do nosso espírito rebelde. E mais vale, diz Emmanuel, chorar ante os grilhões da resistência, sob os grilhões da resistência, do que sorrir sob os narcóticos da queda. Nosso esforço é de ascensão espiritual. Ascensão espiritual pede resistência, resiliência. O Evangelho, portanto, é um chamado à resiliência espiritual. Terceiro, humildade. Humildade. Porque sem humildade, nós podemos complicar ou tornar muito mais doloroso o nosso caminho. Por isso, encerramos com a singela frase do Espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, ergue-a a fé, a tua fé, por luz celeste acima de ti mesmo. Porque dos mais infelizes, os mais desditosos, são aqueles que perderam a fé e prosseguiram vivendo. Ainda que ao redor dos teus passos tudo seja sombra, dor e dificuldade, amanhã será um novo dia. Um novo dia. Nós estamos na luta redentora do resgate e do aprendizado para conquistar a autonomia que nos dará condições de viver e tomar posse do novo dia, do alvorecer do nosso destino espiritual. Boa viagem.